que a Bíblia diz sobre o ministério apostólico? O ministério apostólico tem validade nos dias atuais? Esse ministério foi restrito aos 12 ou teve a sua continuidade na Igreja? Primeiramente, iremos falar sobre o significado do termo e quando era usado. Esse termo vem da língua grega e significa delegado, mensageiro, enviado. Seu correspondente no hebraico é shaliah, que possui o mesmo significado, enviado. Na cultura grega, ele era usado para identificar um emissário com uma ordem específica. Na Bíblia, o termo foi usado de duas formas. Primeiro, de forma específica, para identificar os 12 escolhidos de Jesus. Segundo, de forma ampla, para identificar qualquer um comissionado. O significado é o mesmo. A diferença está na atribuição da posição. A Bíblia menciona algumas pessoas que foram chamadas de apóstolos. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9, Gálatas, capítulo 1, verso 17, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 6. Barnabé também foi chamado de apóstolo. Isso está em Atos, capítulo 14, verso 14. Tito, 2 aos Coríntios, capítulo 8, verso 23. Alguns anônimos, 2 aos Coríntios, capítulo 8, verso 23. E até mesmo Epafrodito também foi chamado de apóstolo. Filipenses, capítulo 2, verso 25. A Bíblia menciona também os falsos apóstolos. Esses utilizavam-se do título para obtenção de prestígio e privilégios. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso de número 13. Essa análise, embora sucinta, deva servir ao propósito de lançar luz ao tema e mostrar que o ministério apostólico, como o dos 12, foi único, exclusivo e sem continuidade. Os 12 foram escolhidos por Jesus. Estavam presentes com ele desde o seu batismo no Jordão até o dia em que foi recebido nas nuvens. Atos, capítulo 1, verso 15 ao 26. Qualquer interpretação diferente do que está na Bíblia não passa de especulação fraudulenta e modismo herético. A Bíblia diz, ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Mateus, capítulo 10, verso 2 ao 4. Nem mesmo o apostolado de Paulo era semelhante ao dos 12. Ele mesmo sabia disso. Atos 15, 22, Atos 16, 4. Jesus deixou claro quando escolheu Paulo. Atos, capítulo 9, verso 15 e 16. A Bíblia finaliza sobre esse assunto dizendo que e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro.
Apocalipse capítulo 21, verso 14. O número dos apóstolos são 12. No lugar do nome de Judas está o nome de Matias, e não o de Paulo e de nenhum outro. Assim está escrito. Atos capítulo 1, verso 26. Jesus escolheu seus apóstolos, os treinou, os revestiu de autoridade e os fez suas testemunhas. Nós, cristãos, fomos escolhidos também. Temos sido treinados, revestidos de poder e autoridade. Somos testemunhas de Cristo também. Porém, o ministério dos 12 foi único e não continuado. Meus irmãos, finalizo dizendo: leiam a Bíblia. Ela tem resposta para tudo. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.